Edmilson, boa noite. Boa noite, Fabiana, querida. Boa noite, pessoal. Olá, Andréia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida? Bem-vinda. Bom, já vamos começando, não é? Que gostoso, já tem Sim, bastante gente aí sim. chegando, nos dando um Boa oi. noite, pessoal. Hoje a gente tem uma surpresa tão bacana que eu tô até com frio na barriga diferente. Eu também, Andréia. Eu falei para essa surpresa que vai chegar já já, que hoje eu e a Fabiana a gente precisaria fazer jus à presença. É isso mesmo. Então, ó, hoje a gente trouxe para vocês o Christian. Ele é um músico maravilhoso, assim. Tenho certeza que vocês vão se emocionar ao ouvi-lo cantar. Sim, Fabiana, você quer apresentar o Christian? sim, apresento. O Christian é filho da Lena, nossa amiga, também psicóloga. Eu vi que a Lena já tá aí com a gente, viu, Andréia? Ah, Eu vi ela entrando aí, acho que a Lena tá aí. Eu vou apresentar o Christian. O Christian é formado em composição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Unirio, endorser dos microfones Remic da Dinamarca. Ele é considerado um dos violoncelistas brasileiros mais promissores pela FENAC, em Lisboa. Depois do Brasil, ele continuou seus estudos e trabalhou em muitas orquestras em países como Portugal, Alemanha e Áustria. Christian fez 3 turnês pela Europa com seu concerto solo e foi convidado a se apresentar na Bienal da Paz em Luanda, pela Unesco, em 2019. Olha que honra, muita honra, né? uhum. Opa! Pois é. E eu acho que eu vou sair da sala para o Christian entrar. É isso, Andréia? Vamos só, eu só queria que o Christian desse um sinalzinho de que ele já está por aqui e que ele já Uhum. pode me enviar o convite. Uhum. Christian, você já está por aqui? Eu acho que ele não entrou Eu ainda. acho que ele não Eu entrou vou ainda. É. É. Mas enquanto isso, eu acho que seria interessante a gente testar som, imagem, né? Uhum. Isso Fabiana, eu mesmo. acho que seria interessante você diminuir só um pouquinho o seu som para não dar nenhum problema. Vamos Veja aí, será diminuir. que tá bom? E Vamos o Christian acho que diminuir. acabou de enviar um convite para você, Andréia. Então Ah, acho que eu é? tenho que. O Christian acabou de enviar o convite para Então, você. eu acho que como Tá é em- na minha página, a Fabiana volta já já. E o Isso, Christian vai nos dar a honra de uma música maravilhosa em homenagem ao Dia das Mães. Fabiana vai isso ouvir, mesmo. Tá tá bom, bom? aproveitem e eu já volto. Um beijinho. Beijo. Christian, agora você pode enviar para mim o seu convite novamente, por favor. Você pode enviar novamente. Acho que o Christian vai entrar. Acho que está entrando. Alô, Christian, boa noite. boa noite. Que honra! Deu certo? Deu certo. Que honra ter você aqui com a gente hoje. A honra é toda minha. Muito obrigado Eu- pelo convite. Nossa, eu é que agradeço, a Fabiana também, agradeço em nome dela. Eu estava falando para a Fabiana que a gente precisava hoje estar à sua altura. A minha altura, que isso, Uma não me diga isso. responsabilidade muito grande aqui. Que isso. É uma Ô, honra estar aqui Cristian, com a vocês. gente que agradece. Hoje é um dia especial, eu tenho certeza que a sua música vai embalar o coração de todas as mães, pais que estão por aqui com a gente. Ok. Olha, Você, então você quer perguntar alguma coisa? Quer abrir alguma coisa aí? Ou vou tocar e depois a gente vê isso? então, olha só, a Fabiana te apresentou, né? Mas Sim. eu queria que você dissesse assim para as pessoas que estão aqui, como elas acham fácil o seu trabalho, de que forma elas podem encontrar você na internet, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou de Guará, não é?
E estudei no Rio de Janeiro por muito tempo, depois fui para Portugal, e aí Itália, Alemanha, e fiquei por aqui. Agora eu estou na Itália, no lockdown, eu moro no meu motorhome, aqui na minha casa móvel, e estou aqui, não é, trabalhando nas minhas composições, que eu vou lançar em breve, assim que possível, um novo trabalho. As pessoas podem me encontrar digitando o meu nome, Christian Grosselfinger. Vou botar aqui, hein? Consigo escrever aqui, ó. Vamos lá ver. Porque o nome é complicado. E aí, só de falar fica difícil. Ali, ó. Christian Grosselfinger me acha no YouTube e no Facebook. Aqui... Coloca o seu endereço no Instagram, @. Isso, do Instagram é esse aí que tá em cima do que eu mandei aí, ó. Já tá ali. Sim. Já tá ali. É só clicar ali, imagino eu. Sim. Depois a gente faz esse teste aí. Clica bom. ali que vai dar lá. E no meu Instagram. Tá ótimo. Christian, Tá então agora é com você. Vamos lá tocar um pouco? Vamos lá embalar os nossos corações. Deixa eu ver aqui se tá ajeitar aqui a câmera. Tá bom. Vamos fazer um teste de som para ver como é que tá? Você me diz aí, se tá bom? Vamos. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Então vamos ao prelúdio da suíte número 1 de Bach. Ai, que para lindo. todas as mães presentes. Uau! Que lindo! Oh, coisa boa! Muito Obrigada. obrigado. Essa música é dedicada a todas as mães, e em especial a minha que está aqui no chat, hein? Olha, Lena, viva Lena! É. Bons frutos! Será que ela consegue dar um joinha aí? Obrigada. Não sei, ela de vez em quando ela é meio difícil nas tecnologias, mas acho que ela já tá mais esperta. Ela deve estar toda emocionada de ouvir isso. Nossa, que coisa linda. Ah, tá ali, deu lá o joinha dela ali, ó. Boa. Ô, Cristian, muito obrigada. Obrigada demais.
E Muito tomara que a obrigado gente a tenha vocês. outras oportunidades de te ouvir lindamente como agora, né? Com certeza, eu estou disponível, inclusive, para quem está aí e não me conhece, eu faço muitos concertos em Guará, hein? Fiquem Sim, ligados, me sigam aí nas mídias. Como eu já disse, Christian Grosselfinger no Facebook e no YouTube. E I am Chris Grosselfinger, como tá aí, vou escrever de novo aqui, hein, para a galera isso. ter, Escreve porque ter tem uma gente que está noção. entrando agora. Olha, tem muita gente entrando agora, e tem um cara que É. entrou aqui agora que é italiano, amigo meu italiano aqui. Ah, Christian Grosselfinger tá aqui, ó. Esse é o Facebook e o YouTube. E aqui em cima, onde tem a minha fotinha aí, é o Instagram. Também sigam lá, fiquem a par para a gente poder se encontrar aí num próximo concerto sem corona em Guará. sem corona, se Deus quiser. Christian, olha, vou te convidar outras vezes. Aliás, eu já estou te convidando, né? Para você Para mim é participar sempre um prazer. também. Estarei sempre disponível. Será um prazer todo nosso, tá bom? Muito Um grande obrigado e uma beijo boa para conversa para você. vocês então aí. Eu vou acompanhar aqui o máximo que eu puder. Obrigada, Christian. Um beijão para você. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Agora o Christian vai sair e a Fabiana, minha querida Fabiana, vai mandar um convite novamente e para que a gente comece então o nosso papo, a nossa conversa. E quanta gente querida entrando aqui. Fabiana já mandou convite. Ah, tá entrando aí. Que delícia, não, gente? Que coisa linda. Linda. E aí, Fabiana? Tudo Olá, certinho? André. Que delícia, não? Delícia, Nossa, né? que coisa gostosa poder ouvir o Christian. Lena, obrigada, viu? Que gostoso poder ter seu Obrigada, filho aí Ana. pertinho da gente um pouquinho, Sim, não é? Obrigada, sim. Christian. Foi uma delícia poder ouvi-lo. Foi muito bom, não é, Andréia? Que bom poder abrir, né, esse bate-papo com essa homenagem tão especial que ele topou, com esse convite seu que ele topou. Que bom, fiquei muitíssimo contente também. Mas assim, né? Vamos lá à nossa conversa. O nosso E assunto. eu queria muito abrir hoje essa live de maneira extremamente inclusiva. Que eu queria assim mandar o meu abraço, o meu carinho, né? Tenho certeza que o da Fabiana também. Nós estamos com esse propósito aqui para todas as pessoas que passam derramando cuidado pela vida, né? Todas as Isso mães mesmo. que gestam, as mães que não gestam, mas cumprem a função materna na vida, seja com filhos, seja com pessoas para quem elas dedicam o seu cuidado. E também eu queria incluir os homens que têm a capacidade materna, né? Os homens que criam seus filhos, os homens que o utilizam do cuidado como um instrumento para a vida, para suas próprias relações. Como é bonito a gente ver homens com essa dimensão do cuidado desenvolvida, né, Fabiana? Como isso É isso facilita mesmo. a própria vida deles, a vida de quem se relaciona com eles, não Uhum, é? é isso mesmo. E como o papel do homem é importante para o filho, mas como também o homem é importante para a mãe. Se vai tudo bem, se está tudo bem. Eu mexi É, com alguma coisa. você Você tá está aí, ouvindo? André? Eu Tô te mexi com ouvindo alguma agora, coisa. que deu uma falhinha na sua conexão. Uhum. E eu estava dizendo que como é importante o papel do homem, não só para o filho, mas nos momentos iniciais, quando a criança acaba de chegar, como é importante quando a mãe pode contar com o pai nesse suporte, né? Nesse Uhum. suporte para ela, para que as coisas estejam tranquilas e ela possa fazer essa maternagem de maneira calma, tranquila e segura, não é? E conforme a Uhum. criança vai crescendo, e a criança já não vai estando tão só conectada à mãe, e esse pai vai podendo entrar, e como ele vai sendo importante tanto para a mãe
quanto para a criança nesse desenvolvimento bom, tranquilo, não é? Harmonioso, fluido, não é? Sem dúvida, né? A gente, quando pensa em maternidade, a gente relaciona logo ao feminino, né? Sim. E eu acho que a gente ainda vive uma sociedade em que a mulher ela é extremamente cobrada e quase que a única responsável pelo sucesso ou vamos dizer assim, não pelo fracasso, mas por alguma coisa que não dê certo com os próprios filhos, né? Como Sim. se o homem não tivesse nada a ver com isso. É claro que a gente sabe que a relação da mulher com o próprio filho, a mulher que gesta, é visceral. É uma ligação em que nos primeiros momentos de vida do bebê, ela é o corpo do bebê. Né? Tem uma relação fusional em que é dois em um, é um só. Mãe e bebê são, né? São um só. Mas isso não exime ou tira ou invalida a importância do cuidado paterno. Eu queria muito que a gente pudesse cada vez mais incluir o pai como responsável, como alguém que com a mãe é capaz de construir um ambiente propício, facilitador, para que os nossos filhos possam, sim, amadurecer, se desenvolver com tranquilidade, com segurança. Né, Fabiana? Exatamente, exatamente. E é importante a gente ir pensando que conforme a criança vai crescendo, essa maternagem, que foi o termo que nós usamos no convite da nossa fala de hoje, não é? Essa maternagem, ela também vai podendo ser feita pelo pai, porque maternar é cuidar, né? É um gesto muito próprio de encontrar de uma maneira muito saudável o que o outro precisa. E eu acho importante a gente pensar nesse cuidado com o outro, nesse cuidado respeitoso, não é, Andréia? Esse cuidado que respeita o que o outro precisa. Né? Acho que quando a gente pensa que o cuidado ele precisa ser visto como algo que o bebê precisa, depois que a criança precisa, o que o outro precisa. Na nossa conversa do domingo retrasado, a gente falava disso, da gente poder olhar para as pessoas a partir do que a pessoa precisa, né? Então, a gente está falando aqui da possibilidade da maternagem, mas em qualquer sentido de cuidado, porque às vezes o cuidado, para mim, não é exatamente o que você precisa. Então, eu cuido porque eu estou cuidando de algo em mim. E é muito importante que a gente pense nisso também na relação da mãe com o seu filho, do pai com o seu filho, do lugar do pai para aquele filho, a importância da mãe deixar esse pai entrar, porque esse cuidado respeitoso, né, que a gente precisa entender e pensar sobre o que né, que vai muito além do que eu acho que o outro precisa, mas realmente do que o outro me conta, do que eu percebo que o outro precisa e do que o outro me conta que precisa. Sim. Na realidade, eu queria até repetir, porque eu não sei se todas as pessoas que estavam na última estão aqui, o conceito de cuidado para o Winnicott, que eu acho fantástico, que é você poder cuidar, né, de forma que quem está sendo cuidado, né, se sinta cuidado, se sinta à vontade, se sinta confortável com o seu cuidado. Porque se você cuida só com a sua referência, na realidade você está com uma intenção de cuidar. Mas o cuidado não é sentido pelo outro, porque você está fazendo aquilo que você acha que é melhor, sem perceber o que é melhor para quem está sendo cuidado. Isso é muitíssimo importante. E aí acho que a gente pode lembrar um pouco, Fabiana, do que o Winnicott traz para a gente, né? Que é um grande psicanalista que nós estudamos tanto, que todos nós temos uma tendência a amadurecer, a desenvolver, a conseguir conquistar a vida lá fora. Mas essa tendência, ela não está garantida se a gente não viver, principalmente no começo da nossa vida, num ambiente facilitador, que possa nos trazer e nos propiciar que o nosso amadurecimento possa ser fluido, que a gente possa se desenvolver sem nenhuma interrupção, isso, e sem nenhuma interrupção não significa sem falha, porque não tem família perfeita, graças a Deus, não tem maternidade perfeita,
não tem paternidade perfeita, graças a Deus, né? Porque a gente também precisa das falhas para a gente ir se recuperando e também se fortalecer através delas. Mas é muito importante que esse ambiente facilitador seja capaz de nos propiciar, de propiciar aos nossos filhos uma experiência de vida amorosa, afetiva, de um cuidado constante. O que é desenvolver raiz, né? A gente pôs o nome na nossa live de maternar com raízes e asas. E eu fiz questão de colocar primeiro raízes e depois asas. Por quê? Porque se a gente não consegue ajudar os nossos filhos a se estruturarem como raiz na vida, o voo vai ser capenga. E como é que a gente pode desenvolver e ajudar e criar os nossos filhos para que eles tenham essa estrutura, né? Essa solidez, essa raiz? Sim. Quando o cuidado que a gente dedica a eles é um cuidado previsível, é um cuidado constante, quando eles podem contar conosco, quando eles passam por situações difíceis e sabem que eles têm uma retaguarda em casa. Isso faz com que os nossos filhos criem raízes. Sim. E aí sim, eles podem lançar voo. E esse voo, ele é muito mais bem preparado, porque se tiver algum problema na asa, se tiver algum problema no próprio voo, eles são capazes de refazer o voo, de consertar a asa, de reparar, né, o dano e seguir. Quando eles têm raízes, quando os filhos crescem com raízes, né, que eles conseguem receber isso em casa, é muito, muito lindo porque não tem quebra. Quando não tem raiz, o primeiro defeito na asa, pau. Quebra, paralisa, tem sintoma, às vezes tem a doença, volta, não consegue seguir adiante. Mas quando eles têm raízes, eles mesmos se refazem, eles mesmos conseguem passar por aquilo e seguir adiante. Sim. E aquilo que? O desafio da vida, né, Fabiana? Exatamente. E é importante, André, porque quando a gente fala desse cuidado que ajuda a construir essas raízes, a gente não está falando de nada sobrenatural. Nós estamos falando desse cuidado natural. É desse cuidado natural que a gente sempre diz que a mãe sabe o que o bebê precisa lá no começo da vida. A mãe sempre sabe, né? Ela não precisa ter lido compêndios sobre como é ser mãe para saber o que fazer. A mãe sempre sabe. E se a mãe consegue ouvir o que ela precisa, se o ambiente que está à volta dela é um ambiente bom, que propicia que ela esteja tranquila para cuidar, e se ela vai conseguindo apoio, seja, né, do marido que está ali, ou da família maior que está ali no entorno, esse espaço para essa tendência ao amadurecimento que a Andréa estava citando e que o Winnicott nos conta, ele vai podendo acontecer. Olha que bonito. Então, o cuidado natural, ele vai podendo acontecer, ele vai facilitando que essa tendência ao amadurecimento aconteça de maneira também natural, né? E são todas essas situações no dia a dia que a gente sabe que a mãe sabe como fazer, é que vai propiciando isso. Podem acontecer falhas, podem acontecer dificuldades? Sim, podem acontecer, porque né, não tem como, nós somos humanos e vamos falhar. Mas é importante que a gente perceba que esse cuidado natural, ele é um cuidado sem esforço, ele é um cuidado que não exige que a gente fique pensando. A Andréa citou coisas importantes ali, quando ela disse pra gente que a mãe seja constante e que seja num clima harmonioso. Olha que importante, né? A importância de um clima constante, que a criança possa contar com a criança, depois primeiro o bebê, depois a criança, depois o pré-adolescente, o adolescente, que ele possa contar com uma mãe, com um pai e depois, né, com a casa, com o entorno dessa casa constante. O que é isso? Para que a criança saiba que mãe
ela tem, né? Porque às vezes nós, adultos que cuidamos, ora estamos agitados e falamos num tom, ora estamos calmos e lidamos com calma, ora estamos, né, num agito e não conseguimos olhar para aquilo. Isso deixa o clima para a criança e para o adolescente, seja para que idade o filho tem, muito inconstante e muito imprevisível. E isso, quanto menor a criança for, mais difícil vai ser para que ela possa encontrar essa forma tranquila e fluida da vida acontecer. Não é? Tô vendo que o meu filho acabou de entrar. Um beijo, viu, Gui? Tô te vendo aí. Legal. Fabiana, outro dia eu fiz um post com esse conteúdo e uma mãe comentou embaixo que ela achava que ela tinha feito o contrário, que ela tinha exagerado na dose da proteção, do zelo, do cuidado, né? E que a gente falasse um pouco disso para ela, né? Quais são as implicações, o que poderia acontecer, né? Se ela continuasse com essa, ela até chamou assim, com essa mania de cuidar, né? Eu acho que ela se referia exatamente a um certo exagero, né? Eu até tenho um vídeo no meu YouTube que eu falo sobre as mães superprotetoras, né? Que sobrevoam seus filhos como helicóptero, né? Então ficam vigiando o tempo todo, antecipando as atitudes deles próprios, querendo tomar a frente, fazendo por eles, às vezes apresentando um mundo lá fora muito perigoso, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver uma mãe assim, super protetora, ensinando um filho, um exemplo qualquer, né? Ensinando o filho, por exemplo, ir até a padaria para comprar pão, né? Um filho que está começando a sair de casa e criar uma certa autonomia. Então, ao invés dela instruir sobre o cuidado que seria interessante, importante ele ter, né? Ao atravessar a rua e tudo mais, ela começa a assustá-lo. Então, ela começa a dizer todos os perigos que tem para quem faz isso, e o que pode acontecer com ele, e o que já aconteceu com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, assim, essa apresentação de uma vida muito perigosa é muito ruim, porque isso assusta, né? E como que mãe fala, eu brinco que gruda que nem um chiclete, por um bom tempo, ele vai começar a se relacionar com a vida como que a vida fosse exatamente assim, muito perigosa e assustadora para ele. E que qualquer coisa poderia acontecer com ele de fato, porque a mãe está alertando, dizendo para ele o que pode acontecer. E é interessante porque eu também observo que quando existe um excesso de cuidado, a gente vai voltar na nossa fala inicial, o foco do cuidado não está em quem a gente cuida. O foco do cuidado está em a gente, né, protetor, super protetora, né, a mãe super protetora, em se aliviar da sensação de perigo ou de qualquer outra apreensão dela própria. Que não um cuidado direcionado àquele filho, né, que vai sair e vai aprender a desenvolver uma certa autonomia. Exatamente. Essas questões que você traz, André, elas são questões bastante importantes, não é? Porque quando a gente fala da importância da gente cuidar, muitas vezes pode ser entendido como um excesso de zelo, né? Como um excesso da gente proteger e mostrar ao mundo com tudo que a gente sabe do mundo, né? O Winnicott tem uma fala que ele diz que a gente pode ir mostrando o mundo para a criança em pequenas doses, né? E ir apresentando em pequenas doses dentro de cada faixa etária faz com que em cada etapa a criança possa ir vivendo o que é próprio daquela etapa. Então, a mãe que vai permitindo que a criança vá se arriscando e vá, né, dando o próximo passo, mas sabendo que a mãe está ali por perto, ela vai ser uma criança que está sendo encorajada a, de repente, fazer uma nova conquista ali no parquinho onde eles estão brincando,
se movimentar até um outro brinquedo, olhando e vendo se a mamãe está por ali. E a mamãe sinaliza que sim, e ela apoia aquilo, como quem diz, eu estou te vendo, mas eu te autorizo, não é? E isso é confortante, porque a criança, ela sabe que a mamãe está vendo, mas ela ao mesmo tempo sabe que a mamãe está autorizando que ela vá, ou o papai, que seja quem está ali cuidando. Quando a gente confunde cuidado com um excesso de supervisão, né? Com um excesso de zelo, né? Isso pode realmente ser muito prejudicial, porque, mais uma vez, a gente diz, a gente está dando o que a gente precisa e não o que aquela criança está precisando. Eu penso muito que a gente precisa conseguir estar com eles no colo sem apertar, quando eles ainda estão no colo, né? Quando eles já estão no chão, dar o colo e confortar é poder ir até onde eles precisam que a gente esteja. Quando eles chegam na adolescência, é estar por perto, não é? Deixá-los saber que nós estamos por ali, porque se a gente também soltar sem largar e segurar sem apertar. Nossa, que difícil isso, né? Que eu falei, soltar sem largar e segurar sem apertar. Eu acho que isso é uma tentativa da gente encontrar a dose do tanto que a gente tem que estar por perto em cada fase da vida e em cada momento, para que a criança vá construindo e constituindo aquilo que ela precisa para cada momento da vida. Nossa, isso é muito importante. Fabiana, tem uma pergunta aqui que eu achei Sim, tão acho que é bacana. do Ivan, não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar ela aqui. Você consegue ver a pergunta? Eu consegui, eu acho que é do Ivan. O Ivan, ele colocou ele colocou assim primeiro, essa questão da proteção em relação à prole é algo que carregamos desde que o mundo é mundo. Depois ele diz, o maior questionamento em relação ao sentimento de amor, porque esse amor existe, o que leva uma mulher a abandonar o seu filho? Questão complexa, né? E a gente está aqui falando, né, Ivan? Ivan, gostou de saber que você está aí, viu? Me acompanhando. Um abraço, Ivan é um amigo querido. Um abraço, Ivan. Então, é uma questão complexa e a gente precisa pensar, né, Andréia? Depois você até me ajuda a complementar, porque nós estamos aqui falando do que seria o esperado, né? Do que a gente espera sobre a maternagem, do que a gente está aqui propondo e refletindo e do que a gente pode retomar em cada fase. Agora, quando a gente pensa que uma mãe, ela chega a um ponto de precisar abandonar, é porque essa mulher está muito adoecida, né? Porque ela foi mãe, muito provavelmente sem condições totais de ser mãe, né? Sem condições totais de poder cuidar. E essa mulher, por algum motivo, ela precisou se afastar para que ela também não adoecesse essa criança, né? Essa é uma forma da gente pensar esse porquê, porque nem todo mundo tem a capacidade de maternar, né? E nem todos estamos preparados para isso, né? Não pode ser que ela não esteja saudável o suficiente para estar com essa criança no colo e acompanhando todas as exigências que a maternagem exige. Fabiana, eu acho importante a gente também lembrar das nossas heranças familiares, né? Nessa hora. Então, uma mãe que não consegue maternar seu filho, ou que não consegue se vincular com seu filho, que não consegue estabelecer uma conexão, que não consegue se envolver efetivamente com seu filho, é uma mãe que muito provavelmente teve uma experiência com a própria mãe lá atrás, né? Com a sua família de origem, de uma forma que ela não conseguiu entender, saber, sentir o que é isso, né? Isso não foi apresentado para ela na vida dela. Ela não tem conhecimento do que é um envolvimento materno. Ela não sabe o que é um enlace mãe e filho, uma confiabilidade, uma constância de cuidado. Ela não sabe o que é ter raiz em casa, né? Então, é natural não no sentido de bom, natural no sentido de que isso acontece. O que ela experimentou como filha, muito provavelmente
na grande maioria das vezes, a gente passa adiante para os nossos filhos. Isso vai se tornando próprio quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para a nossa história, quanto mais a gente é capaz de se olhar no espelho e saber exatamente quem nós somos, aonde as coisas foram difíceis, aonde a gente teve possibilidade de criar competências, quais são os nossos pontos mais frágeis. Quando a gente não tem essa capacidade de mergulhar na nossa própria história e saber da gente mesmo, a repetição acontece, né? Sim. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas na realidade não foi bem assim, né? É porque a pessoa acha que repetição é tal qual, né? Então, assim, se a minha mãe não me deu comida, então eu não dou comida. A minha mãe bateu, eu bato. Não necessariamente. Não necessariamente é tão lógico assim, né? Tão igual. A repetição não é literal. Mas o conteúdo da repetição, né? O conteúdo do tipo de relação, da relação que se estrutura, fica sendo o mesmo, porque na realidade você não resolveu aquilo ainda. Tudo que a gente não resolveu com a gente mesmo, isso aflora nas nossas relações, principalmente as mais próximas. Então, é muito comum pessoas que não foram cuidadas quando precisaram ser, quando precisavam ser cuidadas, ou desenvolverem um cuidado assim, desse tipo que a gente mencionava lá atrás, né? Que sufoca. Porque vai fazer exatamente o contrário do que recebeu, do que não recebeu, né? Então, assim, eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Mas aí é uma coisa meio obsessiva de dar e dar e dar para não faltar. Sim. E aí também não é o cuidado que o filho precisa. Ou essa mãe, de fato, não consegue nem se vincular, nem se envolver com o filho, porque isso não foi apresentado para ela como filha da mãe dela. Sim. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente. Né? Exatamente. E aí, Andréia, por mais difícil que seja da gente pensar, eu não estou falando aqui de ninguém específico, então a gente pode dizer, muitas vezes essa mãe tem essa atitude e se essa criança for aceita num lar que a vê como uma criança inteira, no qual ela pode ser cuidada, no qual ela pode ser respeitada no tempo dela e nas fases do desenvolvimento dela, pode ser que essa criança tenha mais chances de ser uma criança com um desenvolvimento tranquilo e saudável do que se ela ficasse com uma mamãe muito comprometida. Não é? Então, não nos cabe muito julgar, nos cabe apenas saber que isso existe e poder acolher cada um dentro daquilo que pode viver. Não é? Acho que é bem por aí. Não é? E o que eu também acho que é importante a gente trazer, Fabiana, eu acho assim, que a gente não pode olhar um olhar mais superficial e ver a mãe só como uma vilã da história, né? Então, assim, aquela mãe é péssima, aquela mãe não conseguiu fazer, aquela mãe falhou, aquela mãe... Né? Eu acho que é importante, o fato da mãe ter falhado, claro que cria uma circunstância difícil para o próprio filho, mas não dá para a gente incriminar, colocar a mãe atrás da grade, porque não é isso que vai resolver. Porque essa mãe também teve uma história lá atrás que não foi positiva e não contribuiu para que ela pudesse ser melhor para o próprio filho dela. O que é importante é a gente poder, partindo de hoje, do que a gente tem, por exemplo, isso acontece muito na clínica, né? Cuidar dessa mãe e cuidar desse filho. Isso é muitíssimo importante, né? Tem vários psicólogos aqui hoje nos vendo, nos assistindo. Eu sempre falo muito isso, que o cuidado com crianças pequenas, né, implica um envolvimento dos seus pais, o tratamento dos seus pais. Não adianta atender uma criança uma vez por semana, 40 minutos, 50 minutos, e essa criança voltar para o seu habitat, né, para a sua família de origem, toda comprometida e do mesmo jeito. A criança não tem força para esse embate. Você não trabalha os pais, você não trabalha a dinâmica familiar, a criança adoece e não tem terapia uma vez por semana que dê conta disso.
Exatamente, exatamente. A questão é que, principalmente na linha que nós estudamos, entender, eu vou chamar até dessa ética do cuidado, de uma maneira muito ampliada, e sabendo que nós vamos trazer para a clínica a mãe, o pai, a vovó, a babá que passa o dia, o periquito, o papagaio, que todo mundo que estiver no entorno dessa criança e que precisarem de um olhar, que precisarem de alguma forma repensar a forma com que cuidam, com que olham e com que ajudam essa criança nesse desenvolvimento, não é? Então a gente está retomando aqui várias coisas importantes da maternagem, né? Dessa possibilidade da gente maternar. A maternagem, ser materno, então trazer essa possibilidade do cuidado, isso acontece em qualquer fase da vida, né? Em qualquer momento. Então eu gostaria muito, André, que a gente pudesse falar um pouquinho, porque muitas vezes dá a impressão que quando a gente fala nesse termo, maternar, parece que a gente está falando muito de crianças muito pequenas, não é? E o que eu sinto bastante é que parece que quando os meninos ficam maiores, vão entrando na adolescência, que alívio, não preciso mais nem ir para a reunião da escola, eles já cresceram, eles já dão conta, eles sabem mais de tecnologia do que eu, então eles se viram. E aí muitas vezes eu sinto famílias se distanciando cada vez mais. E com a velocidade com que tudo acontece hoje, se a família vai percebendo que a criança vai crescendo, vai se tornando um pré-adolescente, daqui a pouco um adolescente, e a família também não vai crescendo e não vai participando dessa linguagem, desse universo, nós não vamos conseguir saber tudo o que eles sabem, nem tudo o que eles fazem, nem tudo o que eles jogam, porque eles têm uma facilidade incrível para aprender. Mas se conseguirmos entender e participar um pouco do universo que eles habitam, vai aproximar um pouco mais para que não exista uma barreira enorme e, de repente, um precipício até entre os filhos e os pais, né? E aí chega lá um menino de 17 anos, uma mãe tentam conversar, e aí não sabe conversar, porque não sabe com quem o filho anda, não sabe de quem o filho gosta, não sabe do que o filho joga, né? Mas não é um papo que dá para começar ali aos 17 anos, né? Até dá, depois de muito trabalhar, mas a gente precisa começar essa construção para que lá aos 17 anos a gente possa sentar e conversar com o adolescente. A gente começa essa construção muito lá atrás. É a possibilidade de você olhar no outro, olhar para o outro, olhar com o outro. E veja, olhar no outro, para o outro e com o outro, né? Quando eu olho com o outro, eu estou olhando para onde o outro olha. Né? Então, eu tentar ver para onde meu filho está olhando, né? O que interessa ao meu filho. Ainda que aquilo fuja muito do que me agrada, que eu possa tentar ver e para que a gente possa se aproximar. Então, muitas vezes eu percebo que eles vão crescendo e os pais vão se distanciando, e há um momento em que eles precisam muito sentir a presença dos pais. E aí usar essa frase que eu estou usando, não é? Segurar sem apertar e soltar sem largar, né? Que é um grande desafio, né? Na hora da gente cuidar como mãe de filhos um pouquinho maiores. Isso é muitíssimo importante. E aí eu fiquei pensando nas atualizações, né? Eu brinco assim, às vezes a mãe de criança não atualiza quando vira mãe de adolescente, né? Ela quer Assim, cuidar como ela cuidava da criança, mas não é mais criança. Não é sim. mais criança, é adolescente, né? Uhum. Aí o adolescente ingressa na vida adulta, né? E a mãe tem as expectativas de que ele responda como pré-adolescente, como adolescente, não atualizou, né? Uhum. Porque é tão diferente ser mãe de criança, de bebê, é diferente de ser mãe de criança, que é diferente de ser mãe de adolescente, que é diferente de ser mãe de adulto. E a Uhum. gente fazer essas transições, esses rituais de passagem, né? E todos esses ciclos com mães e pais é muitíssimo importante. É sinal que a gente está mesmo com a atenção do cuidado partindo deles, filhos, e não da gente, das nossas Exato. necessidades.
Isso é E extremamente também partindo não do que nós queremos deles. Nós queremos tudo de bom, nós queremos, né, como pais, como adultos, nós queremos sempre tudo de bom. Isso está claro, e a gente precisa, se a gente começar a perceber que os nossos filhos começam a fugir um pouco daquilo que a gente espera, e a gente começa a se angustiar muito, e aí a gente vai entrar no tema da nossa live passada, das angústias, das ansiedades. E se aquilo começar a ser maior do que a gente está dando conta no momento, procure ajuda, né? Se ajude para que você possa ajudar seu filho, né? Bata um papo com um profissional, avalie se é o caso de uma psicoterapia, porque para que você esteja bem, né? Eu falo isso porque a transição da infância para a adolescência ela é muito crítica, né? Cuidar de criança, para algumas pessoas, é muito fácil e muito tranquilo. Quando entra na adolescência, que os confrontos e que os nãos começam a chegar, para algumas pessoas isso é muito difícil, né? Isso é muito complexo, principalmente quando a própria adolescência não foi vivida de uma maneira muito tranquila e muito fácil e muito gostosa. Então, para que você continue conseguindo olhar com o seu filho, para o seu filho, se for necessário, repense, né? Olhe para isso como uma possibilidade de você também cuidar em você para que você possa cuidar do seu filho. é interessante, assim, né? Porque quando a gente faz a transição de mãe de criança para mãe de pré-adolescente, para mãe de adolescente, tem vários ganhos, mas tem perdas também, né? Principalmente uma perda, por exemplo, né? Eu fiz essa experiência, estou fazendo essa experiência. E assim, eu sinto que tem um barato muito grande, né? Que é muito interessante, muito legal. Perceber assim, a mudança dos interesses, a fala, o jeito da companhia é totalmente diferente. Mas que aquela coisa de que a gente tinha, né, de uma certa, vamos dizer assim, companhia mais contínua, era mais fácil sair com, né? Hoje em dia, às vezes, o adolescente não quer sempre acompanhar os pais, às vezes ele quer bater papo com os amigos, jogar, né? É muito mais fácil você se acompanhar de uma criança, né, do que de um jovem, porque o Exatamente. jovem ele tem interesses muito mais próprios do que a criança. A criança ela é muito mais conduzida. E isso é muito sutil, mas é extremamente difícil para muitas mães, né? Extremamente. Porque parece que é pessoal, né? Que ela fica achando que é com ela. Ele não gosta mais de andar comigo. Ele não quer mais fazer nada com a família. Entenda, não é pessoal, né? É uma necessidade da fase. É uma necessidade de estar com os iguais. E a gente vai precisar entender isso. Por isso que eu disse agora há pouco, né, Andréia? Quando a nossa adolescência não foi bem vivida, quando a nossa adolescência não pôde ser compreendida ou não foi entendida também pelos adultos que cuidavam, pelos adultos da nossa família, e aí vem essa herança transgeracional, eu acho que a gente precisa realmente olhar para conversar com um terapeuta, bater um papo com alguém bastante sério, para ajudar a avaliar se é ou não é momento de cuidarmos da gente, né? Cuidarmos amorosamente da gente. E eu digo isso para vocês pensando mesmo do quanto a gente precisa ter essa possibilidade e do quanto nós precisamos poder conversar, poder olhar para o olhar do outro, não é? Do quanto a gente precisa muitas vezes amansar coisas em nós, né? Porque temos coisas do nosso passado que tem a ver com o passado das nossas mães, dos nossos pais, que também tem ligação com o passado das mães e dos pais deles, e que em algum momento alguém vai precisar olhar, né? E que bom que sejamos nós, para que a gente possa desimpedir coisas para os nossos filhos daqui para frente, não é, Andréia? Eu acho tão importante também que nós, né, que a gente possa pensar assim, de quantas pessoas, de quantas experiências, de quantas vozes e quantos silêncios, de quantos gestos nós somos feitos, né? Nós somos constituídos assim.
Quais são as nossas memórias, né? O que que a gente tem no nosso corpo, assim, como história, como experiência de vida, o que que a gente traz, né? Eu trago uma segurança de vínculo, eu trago um vínculo mais frouxo, em que eu era muito solta, eu trago um vínculo em que eu era muito sufocada, muito presa, né? Pelos meus pais, eu não podia fazer nada. Os meus pais eram muito bravos, eu era muito cerceada, eu não podia me expressar, eu podia me expressar, eu podia fazer o que eu queria, o que eu quisesse. E como é que essas vozes, essas experiências, esses gestos de cuidados que nós trouxemos, né, que estão impressos no nosso corpo de uma forma psicossomática, que tem a ver com as experiências da nossa vida, como é que a gente traz isso para nossas relações agora? Isso é extremamente importante. Que a gente saiba, Que a gente olhe, que a gente pense, não é? Eu acredito assim que o nosso papo de hoje era muito para provocar isso, né? Provocar esses olhares, provocar o quanto de nós está. Não foi isso que nós escrevemos na hora da nossa propaganda, tá? Mas no fundo era um pouco do que estava nas entrelinhas. O quanto de nós está cuidado para que a gente possa cuidar, não é? E aí é um convite, né? Para que a gente olhe. A André levantou várias questões importantes. Eu hoje vivo a partir dos meus exemplos ou dos meus contra-exemplos, não é? Porque é muito comum na clínica a gente ouvir assim. Não, eu tinha que chegar em casa 10 horas da noite, eu era muito cobrada, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. Sim. E eu falo, opa, peraí, mas será que o seu filho aguenta essa liberdade toda? Será que o seu filho precisa dessa liberdade toda ou é você que precisa? Ou era adolescente que você foi que precisava, né? Ou que questionava isso? Então é importante que a gente dê para os nossos filhos o melhor de nós e não aquilo que a gente queria ter tido. Olha que importante isso, né, André? Que a gente consiga estar bem o suficiente para que a gente não tente reparar as nossas questões pessoais, ofertando aos nossos filhos aquilo que a gente queria ter tido, né? Mas que a gente consiga enxergá-los como pessoas inteiras, diferentes da gente, com as necessidades próprias que eles têm, e para que isso seja saudável nesse amadurecimento contínuo da vida, em cada fase que esse filho esteja. Né? Olha que importante, né? E que sério tudo isso. E é interessante também a gente pensar, Fabiana, assim, o quanto nós somos apegados e apegadas às nossas expectativas, né? Então, às vezes em relação à profissão do filho, às vezes em relação à escolha amorosa dele, às vezes em relação à maneira dele ser, né? Então, é tão importante que você consiga saber que ele não veio para atender às suas expectativas, né? Isso é muito doído para a mãe e para o pai, porque na prática, se descuidar, a gente gostaria que fosse assim, assado, cozido e frito. É muito fácil deslizar nisso, né, André? É muito fácil, nós somos humanos, não é? Muito fácil deslizarmos nisso. Então, acho que é bem importante. A Carolina está falando aqui. Isso é mesmo mais importante. Saber dividir nossos exemplos das nossas escolhas como mãe. E principalmente reavaliar o tempo todo. Porque nossos filhos estão se construindo e não como nosso espelho. Né? Eles estão, Carol, até eles se espelham na gente o tempo todo. Mas a gente não precisa ficar o tempo todo fazendo modelagem para eles, não é? O tempo todo insistindo e mostrando para eles assim, olha como isso é bonito, olha aquilo como apresentando tudo muito pronto e muito acabado, né? Muito determinado. Porque senão a gente vai realmente fazer uma repetição. Quantas histórias, Fabiana, a gente recebe em consultório da pessoa tá assim, às vezes é um jovem que está terminando a faculdade,
ou um jovem até que já terminou a faculdade e aí se pergunta, se questiona e vive infeliz porque não era nada daquilo que queria ter feito, né? Uhum. Não era aquele curso que queria ter feito e muitas vezes fez por atender uma expectativa, ou de mãe ou de pai. Isso é um exemplo, mas isso Sim. aparece em outros aspectos da vida. Às vezes, Uhum. as pessoas fazem casamento para atender às expectativas, para obedecer, vamos dizer assim, né? Um Uhum. padrão, uma regra, alguma coisa que foi imposta. Às vezes, isso que foi imposto é dito, às vezes Uhum. não é dito. Às vezes Exatamente. isso é implícito, É. né? Tem uma pergunta que é muito interessante que a gente faça e que é para a gente se localizar no nosso espaço de existência. O que eu preciso fazer para que os meus pais sorriam para mim? O que eu preciso fazer para que eu agrade a minha mãe, para que eu agrade o meu pai? Ou quais são as proibições da minha casa que eu nunca nem ouso fazer, porque sei que se fizer, né, ainda que tenha a ver comigo. Então, é muito importante que ao longo da nossa caminhada, né, principalmente a gente falando da mãe do adolescente para a vida adulta, que os nossos filhos possam ter essa permissão de ser eles mesmos. Exatamente. Independentemente de frustrar ou não as nossas expectativas que nem deveriam existir, né? Uhum. É Porque verdade. existem, mas não deveriam existir. É verdade. É, reflexões importantes essa, né? A Renata, minha prima, minha outra prima, está falando aqui. E como não errar, se dividindo entre tantas tarefas que temos diariamente, mãe, profissional, esposa, entre outras. Rê, nós vamos errar. Eu vou te contar que tá tudo bem se a gente errar, né? Porque no fundo, as nossas crianças, os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta não precisam de pessoas perfeitas. Elas precisam de pessoas inteiras, né? De pessoas que ainda que errem, ainda que falhem, possam retomar, né? Que ainda que errem, ainda que falhem, possam assumir isso, não é? Então, pessoas que percebam que tem algo para se melhorar. É disso que nossos filhos e as pessoas que amamos, que estão, né, no nosso contato o tempo todo, precisam. Que a gente reconheça em nós aquilo que pode ser melhorado e que a gente melhore, né? Então, nós não estamos em busca de mães perfeitas. O Winnicott fala uma coisa linda, que ele fala que nós precisamos de mães suficientemente boas. E eu e a Andréia ontem conversando, a Andréia ainda falou de pais suficientemente bons. Ela ainda falou, Fabiana, o Winnicott não falou isso, né? Eu falei, não, o Winnicott não falou. Mas nós estamos falando porque eu acho que o Winnicott falaria. Porque, no fundo, se temos mães suficientemente boas, elas vão também estar amparadas por ambientes suficientemente bons. E vejam, é lindo quando a gente pensa, né? Suficientemente bom. Então, não é exageradamente bom. Ele é só suficientemente bom. É aquilo que dá aquela folga da gente falar, ai, ufa, né? Hoje eu não fiz tudo que eu queria, né? Mas tá tudo bem, né? Eu fui aquilo que eu podia ser. E eu acho que isso é lindo também, não é, Andréia? Sim, sem dúvida nenhuma. E como tem psicólogos aqui nos assistindo, né? E as pessoas pedem um pouco assim, onde elas podem encontrar o que a gente está falando, né? Sim. Uhum. Eu estou aqui pertinho de mim, coincidentemente, com dois livros que falam muito, de forma muito bacana e clara, sobre herança familiar, tá? Os avatares da transição psíquica geracional e esse aqui, o Nascer dele. Esses são dois livros, tá, com abordagem psicanalítica e Uhum. que falam muito sobre quem nós somos, o que está impresso, o que nós trazemos, como elaborar essa história, né? Uhum. Como, a partir da gente, poder construir a gente mesmo.
Exatamente. Então, quem quiser... O André, depois a gente podia fazer uma postagem, você faz, eu compartilho, eu faço, você, né? A gente podia fazer uma postagem colocando esses 2 livros e colocando também alguma sugestão de algum outro livro do Winnicott falando sobre a mãe, o bebê e suas mães, que também acho que é um livro bem importante que a gente poderia colocar. A gente pode deixar alguns livrinhos para vocês. Pode ser? Fabiana, não vai acabar. Gente, muito obrigada. Vai acabar 6 minutos restantes. Muito obrigada pela participação de todos vocês.